Glória a Jesus. Segunda Tessalonicenses, primeiro capítulo, certo? E nós iremos ler aqui a partir do verso de número 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3. Verso ou versículo, tudo é a mesma coisa. Quem achou, diga amém. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, o amor de cada um, de todos vós, aumenta uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência, diga paciência, e fé, em todas as vossas perseguições, olha aí, e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando a se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos o seu poder. Podeis assentar, em nome de Jesus, e ore por nossas vidas, para que Deus nos dê uma compreensão dessa palavra. Amados, hoje eu quero pregar aqui a palavra de Deus sobre um tema que o Senhor nos deu, que é colhendo os frutos de satisfação de fé em Cristo. Se você puder anotar para o resto da sua vida, diga: colhendo os frutos de satisfação da fé em Cristo. Amém. Não é fácil, viu? Porque quando eu vou colher, é porque uma vez eu já plantei. E todos nós conhecemos a lei, que nós chamamos a lei da semeadura. Tudo que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Mas aí o que faz a diferença aqui, irmão, é que para que a gente venha plantar, isso vai gerar um esforço da nossa parte. Tem coisas que nascem por si só. Quem conhece aqui o capim? Todo mundo conhece capim? Todo mundo conhece o capim, irmão? Capim que nasce no quintal. Quem foi que plantou o capim? Ele nasceu só. Não precisou ninguém plantar. Só que o capim, irmão, ele, podemos se dizer que ele é uma planta que não tem tanto valor, mas ele nasce lá sozinho, sem precisar de ninguém plantar. Ou seja, é algo que não é proveitoso, mas ele está lá. E se você vacilar, ele nasce tanto que ele entra dentro da sua casa. Então isso significa que a questão aqui, a diferença está no trabalho que você vai ter que plantar para que você venha colher. E eu não vejo ninguém que queira colher algo de ruim. A planta que é a planta daninha, a planta ruim, ela nasce em qualquer lugar. Inesperadamente, às vezes, se nós não tivermos cuidado, ela sobe até na nossa casa. Quem já viu aquela planta que ela sobe nos muros e de repente está em cima da nossa casa? Ali, irmão, acarreta tanta coisa. Ali dá cobra, ali dá escorpião, ali dá mosquito, ali dá tudo que você imaginar. Mas não foi você que plantou, nasceu lá, sozinho. Os irmãos estão compreendendo? Então o que faz a diferença aqui da colheita é daquilo que você planta. Só, amado, que para você plantar vai ter um sacrifício.
Porque você vai plantar coisas boas para colher coisa boa. Não há ninguém que plante coisa ruim e ele vai colher coisa boa, porque é uma lei. E a colheita aqui, ela é inevitável. Ela sempre vem, porque aquilo que eu faço hoje, ou seja, tudo que eu planto hoje eu vou colher amanhã. Vai demorar um pouco, vai. Às vezes a planta, por ser tão boa, ela demora um pouco para ela se desenvolver. Só que o desenvolvimento, o crescimento, ele vem com certeza. Se você cuidar, se você adubar sempre, se você regar sempre, essa planta ela vai germinar. Essa semente ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Veja só. Então, o irmão Júnior, ele falou de algo interessante nessa noite, porque ele falou de uma dificuldade que ele enfrentou pelo fato dele estar plantando algo hoje, algo de bom. Seu coração está desejoso de fazer algo para Deus, irmão. Pode ter certeza que outras coisas vão começar a se levantar contra. Isso aí é normal, é fato. As adversidades ela vai vir de encontro à sua vida para que ela possa fazer com que você não consiga plantar o que é bom, para que futuramente você venha colher também o que é bom. Então, nós só podemos dizer que a satisfação de fé na nossa vida, que a satisfação de trabalho na nossa vida, quando a gente passa a ver o crescimento daquilo que a gente plantou. Quando a gente já vê aquela árvorezinha já crescendo um pouco, e aí passa um ano, passa 2 anos, quando vai lá para o 3º, 4º ano já está dando fruto, e aí satisfaz o nosso coração. Porque a gente vê que a gente teve um grande trabalho para aquilo ali viesse a acontecer. Não foi fácil, irmão. Eu tive que cuidar daquilo que eu plantei para que um dia ele viesse me trazer um retorno. E o que é esse retorno? Esse retorno tão somente é a resposta daquilo que eu planejei. É a conclusão dos planos que eu tive quando eu quis adquirir algo do fruto do meu trabalho. E era justamente isso, eu acho que os irmãos conseguiram perceber aqui no início da leitura, que o apóstolo Paulo estava comemorando o êxito, estava comemorando a vitória, estava comemorando porque o que ele plantou no coração dos Tessalonicenses aflorou. O que ele plantou no coração dos Tessalonicenses valeu a pena, porque assim como todas as igrejas, o apóstolo Paulo ele encontrou grandes dificuldades. E conosco, irmão, não é diferente não. Qual é a colocação que ele faz aqui referente aos Tessalonicenses? No versículo de número 3, ele diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, ou seja, orar por vós. É necessário sempre eu estar orando por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um, de todos vós, aumenta de uns para com os outros. Ou seja, ele inicia aqui ao seu texto dizendo que a fé e o amor daqueles Tessalonicenses estava crescendo, ok? Estava se desenvolvendo, e era de uns para com os outros, não era só. Eles não pediam a Deus, as suas orações, a intercessão de Paulo não era que a fé de um crescesse e a fé de outro diminuísse de maneira nenhuma. A intercessão de Paulo é que mutuamente eles viessem, que houvesse um crescimento, um desenvolvimento da fé e do amor.
Só que o amor verdadeiro. Porque existe por aí um amor, aqui não tem não, como diz nosso pastor, né? Só na Tchecoslováquia ele diz. Aqui o amor é verdadeiro. No meio da igreja o amor é verdadeiro. Só, irmão, que a gente precisa entender que todas essas coisas é necessário a gente cultivar, cuidar. Preciso a gente cuidar. Aqui, essa expressão que o apóstolo Paulo ele faz em relação aos Tessalonicenses no versículo 3, ele demonstra que ele chegou a uma satisfação. Ele disse: eu estou satisfeito com o que eu tenho ouvido de vocês. A forma que vocês estão vivendo aí está me agradando. É como se ele estivesse falando que tudo aquilo que ele plantou na vida dos Tessalonicenses agora estava dando fruto, irmão. Está me compreendendo? Tudo aquilo que ele acreditou na vida dos Tessalonicenses, ele estava vendo agora. Porque tem coisas, irmãos, que a gente não vai ver de repente. Não tem como a gente jogar uma semente e no outro dia a gente vê crescer uma aboboeira, uma planta que dá abóbora, e aí ela já dá fruto para a gente se alimentar. Não dá. Só quem faz essas coisas é Deus. No deserto, então. Mas tem coisas que vai gerar um esforço da nossa parte para que a gente venha colher os frutos. Então o que eu quero dizer com isso? Aquilo que você planeja, os teus planos, aquilo que você tem colocado na mão de Deus, e também aquilo que você tem se disposto a fazer na obra de Deus, vai ter fruto, irmão. O teu trabalho não vai ser vão no Senhor, não. Porque nada que nós fazemos para o Senhor é de graça. Nada. Tudo que a gente faz para Deus tem um retorno. Ora, se um copo d'água que a gente dá um dos seus pequeninos, você já tem um galardão. Então, o que é que acontece com esse povo? Eles estavam crescendo na fé e no amor. Na fé e no amor. Mas isso foi preciso gerar na vida dele algumas coisas. No capítulo, no versículo de número 4, ele fala sobre paciência e fé. Olha o que aqui diz o versículo 4: de maneira que nós mesmos, ou seja, ele, o apóstolo Paulo, Silvano, Timóteo, eles ficavam alegres, e eles se gloriavam e falavam dos Tessalonicenses pelas igrejas que eles passavam. Eles relatavam as coisas que os Tessalonicenses viviam com alegria no coração, sabendo que eles estavam suportando com paciência e fé. E o que é que eles estavam passando? Perseguições e aflições. E eles suportavam, irmão, tudo isso. Eles suportavam as perseguições e as aflições. E o que é que a Bíblia ela vai dizer em relação a isso? Que é impossível aquele que almeja alcançar o reino de Deus, alguma vez da sua vida, não ter que suportar as perseguições e as aflições da vida. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, precisamente no capítulo 5, no verso de número 10, vai dizer que bem-aventurado é aqueles que suportam as perseguições e as tribulações, porque desse é o reino de Deus. Então, irmão, é fato que nós venhamos viver alguma dificuldade na nossa vida quando a gente quer plantar coisas boas. Paulo falava bem dos Tessalonicenses por todas as igrejas onde ele andava, pois ele relatava das virtudes dos cristãos em Tessalônica. E eu acredito que quando ele tinha a oportunidade
que ele fazia a sua saudação, ele dizia: irmãos, eu estou aqui desejoso de coração, mas eu estou feliz, porque eu queria estar agora lá em Tessalônica, junto com meus irmãos. Escute, aonde estão passando grandes aflições e perseguições, mas através da paciência e da fé, eles têm suportado todas essas coisas. Sabe por quê, irmão? Porque eles tinham convicção daquilo pelo qual eles foram chamados. Porque até então, irmão, nós, quando não conhecemos a Cristo, nós não sabemos qual é a sua vontade. No entanto, quando outrora nós plantávamos, os nossos frutos sempre eram frutos amargos, sempre eram coisas ruins que nós plantávamos. Hoje mudou a nossa história. Ou você acha que o apóstolo Paulo, ele sabia que um dia teria um encontro com Cristo? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em certa cidade, Cristo teve um encontro com ele. Ele viu uma luz muito forte, como de um raio, como um sol. E ele cai no chão, e quando ele cai no chão, ele cai totalmente cego. Aquilo ali, irmão, foi inesperado na vida do apóstolo Paulo. E aí o Senhor se revela para ele e diz com uma voz que veio do céu, que diz: Saulo, por que tu me persegues? Aí o Senhor pega e se revela para um homem chamado Ananias. Ananias, está chegando aí o perseguidor da igreja. Está chegando aí aquele que era tropeço, pedra de tropeço. Está chegando aí aquele que perseguia, matava, maltratava e atribulava o povo de Deus. Agora eu vou fazer dele um pescador de almas, um cultivador de vidas. Eu vou fazer dele o que outrora ele perseguidor, eu vou fazer dele um perseguido. Então tem coisas, irmãos, que vai acontecer conosco. Escute isso, porque Deus vai falar no teu coração. Tem coisas que vai nos sobrevir que é inesperado, que a gente mesmo plantando coisas boas, porque a dificuldade é essa de você plantar, é o trabalho que você vai ter que exercer para que você plante. Então muitas vezes você também vai colher algumas coisas inesperadas, coisas que você não esperava. Quem já viu aqui uma plantação de milho? Só os irmãos do interior, né? Biblicamente a gente entende-se que quando era colhido as espigas de milho, nem todas prestavam, algumas ficavam para trás. E essas que ficavam para trás, elas eram aproveitadas, vamos dizer assim. Então, numa plantação boa, nem tudo que se colhe também vai ser bom. A lei da semeadura é certa, é inevitável. Mas não pense que se você plantar só coisa boa, também você está isento de colher alguma coisa ruim. É aí que você colhe. Porque você não está tendo o trabalho de plantar coisa boa, em algum momento vai nascer coisa ruim também. Vai ter coisa ruim no meio. A Bíblia fala sobre o trigo e o joio. Os dois nascem juntos, na mesma plantação. E são até parecidos. E o agricultor, quando ele vai fazer a colheita, ele não pode tirar até então o trigo se ele não tiver bom para ser colhido. Porque se ele tirar o trigo ou se ele mexer no joio, aí o trigo vai junto. Então tem que esperar o dia da colheita. Então pode ter certeza de uma coisa, irmão:
o dia da colheita virá e não tardará. E quando eu falo isso, eu estou falando de duas coisas. Daquilo que Paulo estava relatando no texto, da esperança da vinda de Cristo. Em algumas versões aí da sua Bíblia vai dizer juízo final. E também vai dizer do trabalho que ele teve, e de muitas vezes ter que colher coisas que ele não queria colher. Os irmãos estão compreendendo? Mas quando Paulo via o povo se comportar dessa maneira, ele parabenizava o povo. Paulo falava bem dos tessalônicos por todas as igrejas que ele passava, pois uma das virtudes desses cristãos aqui é quando esses não davam razão, escute, para maus falatórios. Aqui o negócio pega, viu? Porque alguém falar bem de você é difícil, mas o que tem de gente para falar mal de você, aí o negócio é mais fácil ainda, viu? Sendo que nós temos que ter cuidado de não dar mal falatório, mal aparência do mal, para que saiam falando mal ao nosso respeito. Para isso, irmão, sabe o que acontecia aqui? Os tessalônicos, eles primasiavam duas coisas nas suas vidas, duas questões: a fé e o amor. Eles estavam entrelaçados, eles se amavam, cuidavam um dos outros. Sentiu a dor dos apóstolos, ajudavam os apóstolos, ajudavam a igreja. Então, com isso, irmão, as experiências que eles tinham era de crescimento. E esse crescimento era na fé e no amor. Eles cresciam na fé porque é provável que cada dia mais eles aumentavam o número de salvos. E a Bíblia vai dizer isso. Cada dia mais eles aumentavam o número de salvos. Por quê? Porque eles cresciam na graça e no conhecimento. E isso aqui era em virtude da fé. Eles aumentavam de número, a igreja crescia. E não diferente de hoje, se não tiver acontecendo isso, se não passar a vir pessoas novas para a igreja, se o Espírito Santo não tiver a liberdade de agir na igreja, onde não houver batismo no Espírito Santo, aonde não houver transformação de vidas, aonde não houver cura, libertação, é porque a plantação não está sendo cuidada da forma que é para ser cuidada. Porque de uma coisa nós temos a certeza: que a seara, o que é a seara? A seara é o campo, a seara é a plantação. Então nós temos que ter a certeza que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, as pessoas para ceifar, as pessoas para adubar, as pessoas para aguar, as pessoas para continuar plantando é pouco. Aí muitas vezes a culpa as pessoas querem colocar no agricultor. Eita glória, isso aqui é forte, viu? Como é que o agricultor vai continuar investindo? Anota aí. Como é que ele vai continuar comprando adubo? Adubo é caro. Como é que ele vai continuar comprando, irmão, vitaminas? Ele vai continuar gastando água numa plantação que não lhe dá retorno. Você sabe aquela figueira que Zaqueu subiu? Era uma figueira conhecida como figueira brava.
Ela era brava porque ela não dava nada, ela era seca. E certa vez o próprio Jesus, para o nosso entendimento, sempre ia diante de uma plantação, e inclusive todas as vezes que ele ia lá, ele nunca conseguia um fruto. Ele foi 1, 2, 3. A Bíblia diz que certa vez ele vai e ele não veio. Ele diz: amaldiçoado seja. Diz que aquela figueira secou e morreu. Porque ele viu que ali não vinha nada daquela figueira, não tinha nenhum retorno daquela figueira. Era uma figueira brava, não servia de nada. Então por que investir, irmão, numa figueira como essa? Porque a gente continuar gastando dinheiro. Quem conhece aqui o que é uma plantação grande? É onde eles fazem grandes encanações, onde essas encanações servem para estar 24 horas aguando essas plantações, onde muitas vezes necessário é, dependendo da fruta, eles fazerem como que uma estufa para cuidar daquelas uvas, para que não dê bicho, e de vez em quando dando uma pulveração ali, colocando remédios, gastando dinheiro, para que nenhum bicho venha atacar aquela plantação. Isso é caro, irmão, não é brincadeira. É o custo, é o trabalho que tem que ter, para não ter retorno nenhum. O que é que o apóstolo Paulo diz? Ele temia que o seu trabalho fosse vão. Ele temia que todo o esforço gerado pela vida dos tessalônicos não valesse a pena. Vamos ler aqui no versículo de número 7. E a vós que sois atribulados, descansos conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, com labareda de fogo. 8. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando não houvesse a obediência no meio dos tessalônicos, claro que um preço teria que ser pago, com certeza. Porque mesmo tratando-se de uma igreja, havia pessoas ali que não queriam nada com Deus, irmão. E o que é uma pessoa que não quer nada com Deus? É uma pessoa que não se envolve com nada, que não participa de nada, que não soma com nada, que não aparece para nada, você nunca vê ela. Eu aprendi uma coisa, irmão, que aqueles que não são lembrados, geralmente são aqueles que não aparecem. Você chega a se esquecer da pessoa. Então esses são os que eram contra os da igreja do Senhor, que estavam dentro da igreja, que na verdade não havia crescimento na sua vida, nem de fé e nem de amor. Então por que eles deveriam crescer na fé, irmão? Porque eles precisavam aumentar na fé, aumentar na graça, no conhecimento, e isso estava agindo entre eles. Eles também cresciam no amor, porque cada dia mais eles passavam a entender o verdadeiro significado de ser uma igreja, ou de ser o corpo de Cristo. Porque tem gente que também não sabe o que é isso aqui, o significado de ser igreja e de ser o corpo de Cristo. Veja só, esse mesmo apóstolo, ele escreve uma carta
se não me falha a memória, aos Coríntios, mais precisamente no capítulo número 12, se não me falha a memória. E ele fala que nós somos o corpo de Cristo, e que o corpo de Cristo existe os seus membros, e que cada membro tem a sua função, e que há uma diversidade de função dentro do corpo de Cristo, denominada igreja, que uns ele chamou para apóstolo, outros para pastores, outros para doutores, outros para mestres, outros para curadores, outros para oradores, enfim, várias funcionalidades que devem ser exercidas dentro da igreja. Só que quando a pessoa não tem o entendimento que ela é igreja, ela não faz parte disso, ela não se agrega a isso, porque ela não serve no ministério que ela foi chamada, mesmo ela tendo um ministério. O que é que ele diz lá no texto? Que tudo que vocês façam em relação a esses ministérios, faça com zelo, sabendo que estão fazendo para o Senhor e não para o homem. Então o que é que acontece? Quando nós não chegamos ao entendimento que nós somos igreja e que nós somos o corpo de Cristo, a gente fica separado e o amor de Deus não está em nós. Só que eles cresciam cada dia no amor. Ainda ontem nós estávamos ali na reunião dos obreiros, e aí o Senhor, ele colocou uma palavra no meu coração, a qual eu compartilhei com os irmãos, a respeito do amor entranhável. O que é amor entranhável? Das entranhas, é o amor de dentro, irmão. É um amor que a Bíblia diz das vísceras, de dentro, que o apóstolo Paulo fala que é coisa que está entranhada, está amarrado, agregado um ao outro e não consegue se saltar. Quando há esse amor, irmão, as coisas do mundo, as coisas do diabo não tem poder sobre uma igreja como essa. Não entra nada dentro da igreja. Mas pastor, só quer dizer que o diabo pode entrar dentro da igreja? Irmão, às vezes ele está morando, não é entrando não. Acredite quem quiser, porque isso aqui é só um templo, irmão. Igreja somos nós. E tem crente hoje que anda com o diabo está na vida dele e está dentro da igreja. E a Bíblia vai dizer que esses não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo. É a Bíblia que diz. Eita glória, olha aí. E a gente sabe isso como, irmão? Através dos frutos. A gente vê isso através dos frutos que a pessoa dá. Que quem prova, vê o fruto ali, às vezes até bonito, você vai comer, o fruto é amargo, não serve para nada, né? Quem já não viu uma laranja, você vê a laranja por fora amarelada. Quando você vai provar, primeiro, não tem gosto de nada. E em outra vez é azedo. E você vê uma laranja verde e a laranja é doce como mel. O que faz a diferença, né, é como a gente planta, o que a gente está plantando. Então eles plantavam fé e amor. Uma chilena pegou amor. Eles plantavam fé e amor. Não se desligue não, viu, irmão? Senão você perde. E cada dia mais eles cresciam, eles passavam a entender o verdadeiro significado do amor que é ser igreja e ser o corpo de Cristo. Existem alguns preceitos aqui, irmão, tanto na Bíblia como passa a vir ao nosso entendimento, alguns preceitos que não nos pode faltar, para que a gente seja bem sucedido nos nossos propósitos, naquilo que a gente planeja, naquilo que a gente planta hoje. Existem alguns requisitos que não pode faltar na nossa vida, e eles sabiam muito bem disso, e nós também sabemos, porque a gente escuta a palavra de Deus todo dia, irmão. O que é que a Bíblia diz sobre nós?
que nós somos vara. E quando nós vara, se nós não dermos fruto, nós vamos ser cortados, lançados fora, e pisados pelos homens e lançados no fogo. Mas se nós somos vara, e agora, como um ramo é enxertado na videira, aí a gente começa a dar fruto, e o fruto é bom. Começa a dar fruto, as uvas começam a crescer, né? Por quê? Porque nós estamos enxertados na vide, no Senhor. E aí os nossos galhos começam a florescer, e aí a gente começa a dar fruto, e o nosso fruto é agradável a Ele. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele destaca a importância que essa forma de viver, ou seja, pela fé e pelo amor de Deus, é uma garantia mediante o dia do juízo. Dia do juízo esse que nós não passaremos por tribulações, mas nós estaremos junto com Ele, julgando aqueles que preferiram ser inimigos da igreja, julgando aqueles que preferiram dar frutos amargos, preferiram continuar vivendo as suas vidas pobres, miseráveis. Se você ler o versículo 5 e 6, você vai entender isso. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos ou reconhecidos como dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Mais uma vez ele fala da luta pela qual nós padecemos pelo reino de Deus. Aí no 6 ele diz: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga, ou seja, que retribua a tribulação daqueles que têm causado contra a nossa vida. É isso que ele está dizendo, em outras palavras. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulações ao que vos atribulam. Porque aqueles que vos perseguem, irmão, ele não está perseguindo você, não. Ele está perseguindo o próprio Deus. E eles vão ter paga disso, irmão. Não vai ficar em vão. A Bíblia diz que quando o Senhor, nós temos uma certeza que quando o Senhor Jesus ele se manifestar, de tudo isso aqui haverá um grande alívio para os salvos. As tribulações, as perseguições, vamos dizer aqui, as difamações, a desavença, o desamor, as indiferenças, tudo isso nós vamos ter um alívio, porque o Senhor vai nos resgatar. E aí quem quer continuar aqui? Quem quer passar por uma grande tal tribulação? Quem quer estar à mercê de uma morte eterna? Ninguém, irmão. Eita glória. Então veja o que você está plantando hoje, porque é certeza daquilo que você vai colher amanhã. Versículo de número 7. E vós, está falando dos crentes, que sois atribulados, veja a diferença. Descanse conosco. Olha como Paulo tinha certeza, irmão. Olha como o apóstolo Paulo tinha convicção da sua salvação. Ele dizia: vós que sois atribulados, que estão sendo perseguidos, que estão sendo isso, aquilo, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Olha aí. Olha a tratativa de Deus para com esse povo, irmão, que é contra a vontade de Deus. 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus,
e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí a tratativa? Verso de número 9: os quais por castigo perecerão eterna perdição, ou seja, eterna morte, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora para nós, quando vier, versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos em nós, para se fazer admirável naquele dia em que todos os creem, portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós, ou seja, aquilo que a semente que a gente lançou no meio de vocês, valeu a pena, ela deu fruto. O apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Verso 12: para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele mesmo nos dará descanso de todas as lutas que nós passamos hoje. Ele mesmo nos encontrará nos ares e vai dizer para nós que tudo aquilo que nós vivemos, passamos, suportamos, aguentamos, sofremos, valeu a pena. Então, o que você plantar hoje, irmão, é o que vai dizer que você vai colher amanhã. Então, que os nossos frutos sejam frutos bons, agradáveis. E o Senhor, Ele venha provar dos nossos frutos e venha dizer: é doce como o mel. E Ele venha aprovar as obras das nossas mãos. Essa é a palavra que o Senhor tem reservado para o coração da igreja nessa noite. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos.